Olá, hoje nós vamos começar a estudar o livro de Apocalipse. É como a continuidade do vídeo anterior, o vídeo 11, que nós falamos sobre a vinda de Jesus. Então nada mais adequado do que nós começarmos o livro de Apocalipse. Veja aí na sua Bíblia o Apocalipse no capítulo 1, versículos de 1 a 3, e diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que devem acontecer em breve. E que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João. E João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. E o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas, porque o tempo está próximo. Bom, meus amigos, nessa busca, né, do Evangelho puro de Jesus, que foi lá a minha proposta no vídeo número 1, o Apocalipse, basicamente, ele encerra as Escrituras, que começa com Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento, e aqui nós vamos ver que o Apocalipse ele dá um encerramento àquilo que havia começado lá em Gênesis. Agora, essa revelação, você veja que foi a revelação dada por Deus, e deu a Jesus, e Jesus enviou um anjo para falar com João, né? O que eu tenho visto é o seguinte: essa ideia do Apocalipse, as pessoas têm medo, as pessoas ficam aterrorizadas, porque pensam que o livro de Apocalipse fala sobre destruição, mas isso é falso. Quem plantou essas ideias foi o cinema, os escritores de livros que fazendo terror e usando a palavra Apocalipse como sendo sinônimo de destruição, de terrorismo, de coisas ruins. Mas não é nada disso. Isso é uma falsidade, né? Vocês vejam, por exemplo, no versículo 3, que diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as profecias desse livro. Então, o autor do Apocalipse, que é Deus, não iria escrever um livro terrorista, não escrever coisas para aterrorizar as pessoas. Então, vamos tirar essas ideias da cabeça, né? Porque existe alguém que está muito interessado que as pessoas não entendam o Apocalipse. E isso você vai encontrar lá no livro de 2 Coríntios, Paulo falando sobre isso, 2 Coríntios no capítulo 4, e no versículo 3 e 4, Paulo escreveu assim, 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, quer dizer, não se está entendendo, é para os que se perdem que o Evangelho está encoberto, nos quais, quer dizer, para essas pessoas que não querem entender, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça deles a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, Paulo aí responsabiliza o Deus deste século, que você deve saber quem é. Se você não sabe, eu vou deixar você pesquisar. Então, o Deus desse século cega a mente das pessoas para que o Evangelho fique encoberto, e sendo que o Apocalipse faz parte desse Evangelho. Nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse que as igrejas lá do início, já no final da vida dos apóstolos, eles começaram a se desviar da verdade, com doutrinas, conceitos estranhos ao Evangelho de Jesus. E foi por isso que João então escreveu esse Apocalipse, que foi dada essa revelação a ele entre o ano 95 e 96. Isso significa então que se Jerusalém foi destruída no ano 70, essas profecias que nós vamos ver no livro de Apocalipse não se referem a Jerusalém, que já tinha sido destruída. Elas se referem àquela época dos apóstolos e ao nosso tempo agora. E para nós entendermos essas várias coisas, nós vamos recorrer a vários textos
porque na própria Bíblia nós vamos encontrar a sinalização para entender o livro do Apocalipse, tá certo? Veja agora aí no versículo 4 do capítulo 1, versículo de 4 até o 8, o seguinte. Depois que João recebe a informação, então diz: João, para as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, essas profecias foram endereçadas naquela época diretamente a essas 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Tá? Então essas 7 igrejas você vai encontrar lá no versículo 11 desse capítulo aí, que diz assim: o que vês escreve num livro e manda para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esses são os 7 nomes das igrejas que nós vamos estudar no próximo vídeo, a partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Então, esse versículo 4 então, mostra isso, para quem é que foi dirigida essa revelação. O nome Apocalipse, que é grego, significa revelação. Então, quando eu falar revelação, estou me referindo ao Apocalipse. Tá? Agora você veja aí, 7 igrejas que eram 7 comunidades. Veja, essas igrejas não eram prédios, eram comunidades, tá certo? Não eram prédios suntuosos como se faz hoje. Até porque o dinheiro que os cristãos tinham naquela época, que eles providenciavam, tinha uma outra finalidade muito mais importante, que você vai encontrar lá no livro de Atos, no capítulo 2. Atos 2, 44 e 45, que diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto da venda para todos, quando alguém tinha necessidade. Entendeu? Também lá no capítulo 4, versículo 32 a 35, nós podemos ler em complementação: da multidão dos que creram eram um o coração e a alma. Ninguém considerava seu, exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho de Jesus, etc. Então veja que a ideia de igreja naquela época era uma ideia de congregação, de comunidades muito bem reunidas, que viviam em comunhão permanente. Tá certo? Então o dinheiro que eles arrecadavam era para ajudar aqueles cristãos que estavam em necessidade, que estavam sem trabalho, sem emprego, passando necessidade, e eles não permitiam que isso acontecesse. Então o dinheiro, em vez de direcionar para fazer templos maravilhosos, tinha essa finalidade. Ainda aí no versículo de 4 do Apocalipse 1, que nós lemos, fala também aqui da parte daquele que é, que era, que há de vir. Essa expressão, aquele que é, que era e que há de vir, se refere a Deus, né? Porque é a ideia de eternidade. Era, é e há de vir. Então é uma coisa eterna. Essa expressão se refere a Deus. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Esses 7 espíritos, você vai encontrar vários entendimentos sobre ele. O mais aceito, que eu concordo, é que o número 7 aí em Apocalipse significa perfeição. Uma coisa completa, perfeição, o número 7. Né? Então, quando ele se refere a 7 espíritos, não é que tinha 1, 2, 3, 4, 5 espíritos. É o Espírito Santo de Deus que tem a perfeição total. Essa é a compreensão. Vamos adiante, o versículo 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino
sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém. Importante aí esse versículo 6 para nós entendermos que Jesus constituiu um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. O que é isso aí? Quem são esses sacerdotes e que reino é esse? Primeiro vamos lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 19, para nós vermos a origem dessa ideia de reino de sacerdote. Êxodo 19, 5 e 6, Moisés falando com o povo ali no deserto, diz o seguinte, que o anjo havia comunicado a ele. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, o meu pacto, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de sacerdote, nação santa. Quer dizer, quando Moisés recebeu aquela lei, os 10 mandamentos, o pacto que Deus fez com aquele povo é que eles seriam um reino de sacerdotes, uma nação santa. Quer dizer, a ideia é que os judeus se formassem lá na terra prometida, uma nação diferente de todas as outras. Uma nação que não adorasse ídolos, que não vivesse em pecados graves, etc, etc. Então eles foram escolhidos para isso. E o pacto que foi feito com eles, através de Moisés e do anjo que falou a ele, era que aquela nação judaica seria um reino de sacerdotes. E quando Moisés desceu do monte, qual foi a primeira coisa que ele encontrou? Os judeus adorando o bezerro de ouro. E a partir daí, essas coisas não pararam mais. Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, em 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 9, Pedro retoma aquilo, vocês vão ver aí, 1 de Pedro 2,9, retoma aquilo que foi lá dito a Moisés. Ele diz assim, vós, porém, referindo-se aos cristãos da época dele, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer, quando Jesus veio, né, como nós lemos lá no Apocalipse há pouco, ele resgatou aquele pacto, aquela aliança que foi feita lá com os judeus no passado. Só que agora resgatou com qualquer pessoa, com qualquer cristão em qualquer parte do mundo, né? E Pedro está aí se referindo aos cristãos, chamando eles de nação santa, povo de propriedade especial. Voltando, portanto, lá para Apocalipse, que nós lemos, versículo 6, esse reino de sacerdote para Deus são cristãos, que nós vamos ver mais tarde, eles formam um reino junto com Jesus. Hebreus também, aqui também no versículo 1 a 7, versículo 7, João já começa a contar a sua visão, mostrando que ele vê Jesus na visão, etc. Vamos ler aqui o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Lá no vídeo 11 passado, nós já estudamos sobre essa vinda de Jesus, e eu não vou aqui repetir novamente, que Jesus já veio lá desde que ele sentou à direita de Deus. Nós já estudamos isso. Então, nós estamos no tempo do juízo, nós estamos no dia do julgamento. Esse versículo 9, estou pulando o 8, porque o 8 tem relação com o 4. Né? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir. Então ele está repetindo aí o 4 que nós já lemos. Está se referindo a Deus e não a Jesus. O versículo de 9 a 20,
João começa a narrar a visão que ele tem de Jesus para vir comandar ou coordenar ou superintender o dia do julgamento, o dia de juízo. Então ele mostra aí qualidades de Jesus antes de mostrar o julgamento em si. Então ele diz aqui no versículo 9 a 20. No 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E o versículo 10 a 12. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo, que nós já lemos, o que escreve esse livro e manda para as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Então vamos entender aqui esses 7 candeeiros. Algumas bíblias falam castiçais, outras falam candelabros, é tudo a mesma coisa, né? Aqui mesmo, nesse capítulo, diz o que são esses candeeiros. Lá no versículo 20, lá embaixo, que é o último versículo desse capítulo, ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que nós vamos ver daqui a pouco. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, esse candeeiro aí é simbólico, e quer dizer aquelas 7 igrejas que nós já lemos aí. Agora, por que essas igrejas são chamadas de candeeiro, de castiçal, de candelabro? Vamos ver em Mateus, no capítulo 5. Mateus 5. Eu já peguei aqui outra versão da Bíblia, para descansar aquela ali. Mateus 5, 14 e 16. Jesus falando para os seguidores dele, ele diz: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. E o versículo 16. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o Pai que está no céu. Então, essas congregações cristãs foram chamadas de candeeiros justamente porque a obrigação delas era deixar brilhar a luz, tá? E não as trevas, a brilhar a luz do entendimento do Evangelho de Jesus e deixar brilhar a luz em termos de comportamento, né? De conduta. Agora veja aí, que nós lemos há pouco, que Jesus se coloca no meio. Não foi isso que nós lemos aí? No versículo 12, Apocalipse 1, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no versículo 13 diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Então, no meio daqueles 7 igrejas, João viu Jesus no meio delas ali. O que quer dizer isso aí? Pedro dá uma explicação na sua primeira carta, em 1 de Pedro, no capítulo 4, versículo 17. Pedro escreveu o seguinte, 1 de Pedro 4, 17. Chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível para aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus ou ao Evangelho de Deus. Nós lemos esse versículo e estudamos muito no vídeo anterior. Então veja, chegou a hora do julgamento e deve começar pela casa de Deus. Então, quando aí no Apocalipse diz que Jesus está no meio dos candeeiros ou das igrejas, significa que ele está ali primeiro julgando os cristãos. Porque o mundo corrupto já nem precisa muito de julgamento, porque o seu próprio comportamento, suas próprias posições já declaram de que lado eles estão.
Então eles mesmos já se julgam, né? O versículo 13, vamos terminar de ler esse versículo 13, de Apocalipse, capítulo 1. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido na altura do peito com a cinta de ouro. Algumas Bíblias aqui falam vestes talares, que vê Jesus com essa veste. Outras Bíblias falam uma túnica longa, outras Bíblias falam um manto comprido. Mas todas também falam que tem um cinto na altura do peito, uma cinta de ouro. Essa era a vestimenta do sumo sacerdote no passado. Então, quando João vê Jesus vestido dessa forma, Jesus se apresenta aí como sumo sacerdote. Com essa função é que ele aparece aí no Apocalipse. E isso tem relação com o que Paulo falou lá em Hebreus, no capítulo 4, Hebreus capítulo 4, 14 e 16, Paulo escreveu assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. E no 16 ele diz: assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, quando Jesus aparece aí no Apocalipse vestido como sumo sacerdote, ele aparece com essa função de fazer um julgamento do dia do juízo que está correndo, mas fazer um julgamento com misericórdia, em que Paulo fala aí que devemos nos aproximar desse julgamento com confiança, né, para recebermos misericórdia e encontrar a graça da parte de Deus. Os versículos 14 e 15 seguintes aí do Apocalipse capítulo 1 mostra ainda outras qualidades ou outras posições de Jesus como julgador, como juiz desse dia de juízo, desse dia de julgamento. Ele aparece como sumo sacerdote, mas não somente. E o versículo 14 e 15 diz: a sua cabeça, Jesus, e cabelos eram brancos como a lã alva, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, outra Bíblia fala latão, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Bom, aí tem várias coisas. Primeiro fala no versículo 14 de cabelos brancos. Isso significa que o julgamento de Jesus é um julgamento feito com sabedoria, com seriedade, porque pelo menos lá na época, os cabelos brancos significavam isso, seriedade e sabedoria, né? Então, ele julga como sacerdote com misericórdia, mas com sabedoria e com seriedade. Os olhos de fogo, como diz aí no versículo 14, significa que o julgamento de Jesus é um julgamento em que vê tudo. Os olhos de fogo significa o seguinte, que queima tudo que está atrapalhando na frente. Significa que enxerga lá dentro. Dentro de onde? Dentro do coração das pessoas. Então os olhos de fogo é um julgamento em que não adianta fingir, não adianta inventar coisas, porque esse julgamento tudo virá a ser descoberto. Em Hebreus no capítulo 4, voltamos lá para Hebreus no capítulo 4, no versículo 13, Paulo escreveu o seguinte, acerca desse assunto: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos de fogo, e é a ele que prestamos conta. Então essa prestação de contas, né, tudo vem à tona. É isso que significa os olhos de fogo. Hein? Os pés de bronze polido significa firmeza. Jesus vem como sumo sacerdote com misericórdia, com sabedoria e tudo, mas também não é para passar a mão, como diz o povo, né? Passar a mão na cabeça. Não, vem com firmeza.
Agora vê que o bronze é polido. Ele vem com firmeza, mas essa firmeza não tem lama, não tem contaminação do mundo. É por isso que é polido. O significado é esse aí, tá certo? Vamos agora para os versículos 16 e 17, continuando Apocalipse no capítulo 1. Versículo 16 primeiro, né? Tinha na mão direita 7 estrelas. Então, já vimos lá no versículo 20, que essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E o versículo 16, né? Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e no seu rosto brilhava como o sol na sua força. Veja então que, primeiro, essas 7 estrelas, vamos explicar logo, lá no versículo 20, que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Você lê depois lá Mateus 11, 10, que anjo não é somente criatura espiritual. Na Bíblia a palavra anjo também pode se aplicar a pessoas, significa mensageiros. E lá em Mateus 11, 10, usa a palavra anjo se referindo a João Batista, que era o mensageiro que trouxe o anúncio da vida de Messias. Então esses 7 anjos das 7 estrelas são os 7 mensageiros, quer dizer, as 7 pessoas responsáveis pelas igrejas, por aquelas congregações, por aquelas comunidades religiosas, tá certo? E eles estavam na mão direita, quer dizer, Jesus segura firmemente essas pessoas que têm essa missão. Esse é o significado de estar na mão direita. Agora vamos ver a espada afiada de 2 gumes. Aí Paulo fala lá em Hebreus, no capítulo 4, que é um texto que nós já lemos aqui outras vezes, mas explica claramente o que é essa espada afiada de 2 gumes que sai da boca de Jesus. Hebreus no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então a espada que sai da boca de Jesus é o que está escrito no Evangelho. É o que ele falou e o que os apóstolos falaram aqui até Apocalipse. O julgamento que ele faz é um julgamento baseado no que está no Evangelho. Porque ela é suficiente, como Paulo diz aí, né, para penetrar até a alma e espírito, cortar juntas e medulas. Ele não lança a mão de outro artifício, né? Essa espada de 2 gumes é, vamos dizer assim, o código pelo qual as pessoas são julgadas. É isso que significa. E esse rosto de sol, que aí fala no Apocalipse, o rosto brilhando como o sol, aqui mesmo em Hebreus, né? Aliás, no Apocalipse mesmo, no próprio Apocalipse 21, 23, diz assim: a cidade, a Jerusalém Celestial, a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, esse rosto como sol significa a glória de Deus. Quer dizer, Jesus está ali como sacerdote, com tudo isso que nós já vimos aí, mas ele está ali representando Deus, né? Como diz aqui no versículo de Deus, que o Cordeiro é a lâmpada da glória de Deus. Tá certo? Então, você veja que esse livro de Apocalipse, fazendo aqui um resumo para a gente concluir, ele traz mensagens de Deus para os cristãos desde lá dos anos 90 e continua valendo até agora, porque ainda não chegou o fim de um mundo, né? Como nós já vimos em outros vídeos. As mensagens do Apocalipse se referem, portanto, ao dia do julgamento, ao dia de juízo, que começou lá quando Jesus sentou ao lado direito de Deus e até agora continua
esse julgamento, principalmente nas comunidades que se dizem cristãs. E esse julgamento, já vimos também, que é exercido com misericórdia, com seriedade e com firmeza. No próximo vídeo nós vamos continuar o Apocalipse, no capítulo 2, que nós vamos então entrar no que o João viu Jesus falando sobre o julgamento dele, sobre cada uma daquelas 7 igrejas, ok? Você pode até se antecipar e já ler o capítulo 2, que nós veremos no vídeo seguinte, o vídeo número 3. Muito obrigado pela sua atenção e Shalom.